Aqui eu começo fazendo um rolinho com a pasta americana. Eu vou utilizar esse molde aqui e achato esse rolinho no lugar onde eu quero tirar o molde. Eu achatei e agora eu vou alisar para tirar o excesso, porque eu não quero nada sobrando acima do molde. A massa ela tem que estar nivelada com o molde. Então eu aliso bem para não ficar nenhuma rebarba e o meu acabamento ficar bem limpinho. Aí agora eu viro o molde ao contrário e venho com a minha faquinha e puxo só a pontinha. Machucou um pouquinho aqui, mas eu vou cortar, então não tem problema. Retiro essa peça do molde, corto a pontinha. E agora eu venho com o meu bombom e vou fazer esse acabamento em volta do bombom. Esse acabamento pode ser o molde que você tiver aí. Se tiver um colar de pérolas bem pequenininho também fica legal. Vai da sua criatividade. Agora que eu vou trabalhar com a extrusora e a minha pasta americana ela precisa estar bem molinha para passar bem fácil. Então eu vou umedecer ela com um pouco d'água, sovo bem. Eu preciso amolecer essa pasta porque senão eu vou ter que fazer muita força para passar com ela na extrusora. E agora eu vou fazer um rolinho, coloco na extrusora e empurro. Eu gosto de tirar ela assim na mesa, que é também para não deformar o desenho que vai sair. Aqui eu usei aquela pecinha de 3 lados e eu vou girar com uma mão para um lado e com a outra eu puxo para mim. Então, eu vou fazer tipo como se fosse uma corda, né? Um cordão. Eu dou uma giradinha e corto onde já tá marcado, porque quando eu colar, não vai aparecer muito a emenda. A emenda, ela vai até aparecer, mas bem pouquinho. Fazendo desse jeito, a gente consegue minimizar bem a junção. Passo a minha colinha. E coloco em cima do meu bombom, ajustando para ele ficar bem presinho. Aqui eu vou fazendo mais um, corto na junção, passo a água ou a cola e vou unir as pontas. Eu vou fazer um círculo que vai simular o ninho do passarinho. Colo também no bombom e vou deixar aqui de lado. Agora aqui eu pego um pedaço de pasta marrom. Aqui já é outra decoração. Aqui eu vou fazer uma casinha de passarinho. Então eu abro a minha pasta americana grossa. Essa pasta americana aqui ela não tá com água, ela está firme. Passo o rolinho de textura, como se fosse de madeira. E eu vou recortar a olho mesmo a casinha. Se por acaso você achar que não consegue cortar o olho, faz um desenho no papel e recorta. Mas é só recortar. Se não ficar bom, você ajusta para o tamanho do bombom. Só tem que tomar cuidado que essa pasta americana ela tem que ser um pouquinho mais grossa, porque senão ela não vai ficar em pé no bombom. Aqui ela deve estar com mais ou menos 1 centímetro de espessura. Ó, eu vou acertar mais um pedacinho porque ficou muito grande para o meu bombom. Sempre fazendo esses acabamentos para tirar a rebarba. Empurrando para dentro com a faquinha. Aqui agora eu peguei um pedacinho de pasta americana amarela, vou fazer um rolinho e vou
abrir com o rolo. Aqui eu vou fazer o telhadinho da casinha. Vou cortar uma tira. Se você tiver algum cortador, também pode usar, mas aqui eu vou fazer de olho mesmo. É só para tirar as pontas que não estão bem alinhadas. Eu vou acertar. Acerto as pontas. Eu vou fazendo essas marcações para fazer o detalhe do telhado. Passo a minha colinha e encaixo aqui. Ele ficou maior, mas aí eu venho com a minha tesoura e aparo de um lado e aparo do outro. E o meu telhadinho já tá prontinho. Vou deixar a casinha aqui de lado. Agora aqui com um pedacinho de pasta americana azul, eu vou abrir com o rolinho. Vou usar um ejetor de coração. Cortei, eu já passo a aguinha nele e já aplico direto na minha casinha. Aqui agora eu vou utilizar um molde de silicone. Esse molde você encontra em lojas de artigos para confeitaria. Um pedacinho de pasta americana laranja, bem pequenininho mesmo. Eu vou tirar um laço que é para botar no acabamento aqui na base dessa casinha. O molde de silicone ele é bem simples de utilizar. É só você colocar só um pouquinho de massa e não deixar sobrando acima do molde. É sempre deixando ele nivelado e alisando bem para tirar as sobras. Agora que eu vou começar a modelar os passarinhos para colocar nos outros bombons. Primeira coisa que eu faço é pegar um pedacinho de pasta americana azul. Não tenho muita medida não, eu vou me baseando pelo tamanho do bombom. Eu pego um pedacinho, coloco em cima, vejo se está muito grande, se está muito pequeno. Eu faço primeiro um para ter o modelo e depois eu vou replicando ele de acordo com a quantidade que eu preciso. Então, o primeiro passo eu modelo uma bolinha, depois essa bolinha eu afino a pontinha dela, ela vai virar uma coxinha. E essa coxinha, essa pontinha, eu dou uma leve levantadinha, que é uma arrebitadinha na cauda dele que vai sair dessa pontinha. Então, eu coloco um do ladinho do outro, vou vendo se estão mais ou menos no mesmo tamanho, se cabe no meu bombom, se tá legal. E aí, se eu ver que tá ok, eu já posso colar o corpinho dele ali. Tiro o excesso da cola e encaixo ele em cima do bombom. E depois que eu fiz o corpinho dele, eu vou partir para fazer a cabecinha. E é o mesmo processo. Primeiro eu faço uma bolinha bem redondinha. Vejo se está do tamanho proporcional ao corpinho do passarinho. Em seguida eu já colo. Dou uma leve pressionadinha que é para ele firmar. Aqui esse molde de passarinho, eu vou tirar só a asinha dele. Então, eu coloquei um pedacinho de pasta, a asinha já sai direitinho para mim. Mas se eu não tivesse esse molde, eu faria uma gotinha bem pequenininha. Em seguida, eu ia achatar ela. Ia vir com a minha faquinha, dando umas entradas assim na pontinha dela, que é para fazer o efeito das penas. E já teria uma asinha prontinha para decorar o meu passarinho. Aqui, para dar um colorido legal, se o corpinho dele é azul, eu fiz a asinha dele rosa. Aqui eu peguei um pedacinho de pasta americana laranja, um cisco praticamente, bem pequenininho mesmo. E vou modelar uma bolinha. E essa bolinha eu vou fazer uma gotinha.
Só que nesse caso aqui, a pontinha da gotinha, ela vai ficar para fora, que vai ser o bico do passarinho, ó. E aí, em seguida eu venho com a minha e colo na cabecinha dele. É uma coisa bem delicadinha mesmo, é um biquinho bem pequenininho. Mas se você fizer um bico muito grande, aí já perde um pouquinho a delicadeza. Então é por isso que eu fiz assim, bem pequenininho mesmo. Mas aí fica a seu gosto. Agora aqui para pintar o olhinho dele, tenho essa ferramenta aqui que eu também compro em loja de artesanato. O nome dela é Pinta Bolinha. Eu simplesmente molhei ela no mais fininho, número 1, no corante líquido preto e encostei na cabecinha do passarinho. Agora, eu também vou utilizar o molde para fazer a cauda do passarinho, mas da mesma forma que eu falei para fazer a asinha se você não tiver o molde. Só que aí, nesse caso, seria novamente, você faria uma gotinha, dá uma achatadinha e viria com a sua faquinha, faria 2 marquinhas assim na parte mais gordinha da gotinha e a parte mais fininha você encaixaria na pontinha da cauda do seu passarinho e já ia ficar assim também. Mas esses moldes, eles ajudam para quando você vai fazer grande quantidade, porque você imagina você fazer 50 passarinhos desses à mão. Então, o corpinho dele, eu gosto de fazer à mão porque eu acho que fica mais bonito. Mas esses detalhes para fazer o molde ajuda. Aqui eu vou fazer um topetezinho dele. Eu peguei só um pedacinho de pasta americana rosa. Fiz uma gotinha, umedeci um pouquinho para grudar e vou colar a gotinha também e dou aquele detalhezinho pro lado, que é o charmezinho da pena dele. Esse bombom você pode fazer para festa tema Jardim Encantado, Cinderela, tem várias possibilidades que você pode utilizar esse doce na sua decoração aí. Fica a coisa mais linda e muito gostoso. Aqui eu peguei um pedacinho de pasta americana branca e vou cortar uma florzinha com o meu ejetor menorzinho que eu tenho. Eu já corto e colo ela logo na base do ninho. E venho com uma bolinha de pasta americana amarela, bem pequenininha mesmo, para fazer o miolinho da flor. Faz toda a diferença esses detalhes da decoração. Quanto mais detalhes você colocar, se forem delicados, vai dar um charme a mais no seu doce. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então, deixa o seu like, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!